Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do nosso relacionamento com Deus. Como é que está o seu relacionamento com o Senhor? Está bem? Está firme? Como é que você está? Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias 2,13. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas, que deixam vazar a água da chuva. Irmãos, isso é muito forte. A gente vê Deus relatando 2 erros do seu povo. Abandonou, não quis mais saber da água viva, da fonte da água viva, está falando do relacionamento direto com Ele, e fez cisternas para poder dali usufruir. Ainda que fosse, a gente trazendo isso para o mundo material, a gente sabe da utilidade da cisterna, a gente sabe de tudo isso, mas ali a gente precisa enxergar com os olhos espirituais, e quando a gente faz isso, a gente entende que a gente precisa de uma água viva. A gente não consegue fazer só viver de reservas espirituais, viver de um relacionamento do passado. Nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser diário e de uma maneira correta, se encaixando ali da maneira que ele coloca na sua palavra. Por exemplo, é comum hoje você ver pessoas evangélicos desigrejados, até inventaram esse termo, não sei se existe de fato, mas como é que pode um evangélico ser desigrejado? É possível um membro viver fora do corpo? Essa é a questão. A Bíblia nos mostra que somos parte de um corpo, somos um membro de um corpo, do corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Essa é a igreja, sabe? E aí a pessoa passa a viver uma certa estranheza, uma religiosidade esquisita, vamos dizer assim, diferente, um termo que não se aplica ao cristianismo. Jesus é o cabeça, eu sei, mas tem gente dentro da igreja e tal. Às vezes a pessoa não tem um bom relacionamento, tem alguma experiência ruim dentro da igreja, do templo, da organização, e aí acaba se afastando. Outras vezes identifica alguma falha no pastor ou em alguém que está lá no púlpito, e isso se afasta e também não volta mais. Usa-se isso como desculpa para não entrar em outra igreja, para não pesquisar, para não buscar nada, não buscar a ninguém. E isso aí acaba gerando uma coisa muito ruim, que eu diria ser um autossacerdócio. A pessoa vive aquela fé isolada, não faz parte do corpo, não faz nada. E para que serviria, se a gente parar para analisar isso, o que serviria Efésios 4, 11 e 12? Vai dizer assim: foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. O que se faz com isso? O evangélico está lá, está em casa, é incapaz de ir à igreja porque não acredito mais nesse pastor, mas não busca outro, não vai em outra igreja. Aliás, ele cria uma expectativa até errada, vai chegar numa igreja, numa denominação, qualquer que seja, e achar que vai estar tudo ali perfeito. Como isso? Como? Se estiver perfeito, nem entra, você vai estragar. Nós não somos perfeitos, somos pecadores. Nós não merecemos perdão, mas é graça de Deus, é favor de Deus, favor merecido. E aí Jesus, Deus prepara tudo isso, prepara toda essa estrutura, vamos dizer assim, ao ponto do próprio Deus vivo, o próprio Cristo falar falando para Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Cara, a minha é sobre esta pedra, ele está falando dele, não está falando de Pedro, não, está falando dele. Inclusive isso, salvo engano, tem Petros e Pedras no original, não recordo bem, mas
Os estudiosos relatam exatamente isso. E a gente pode pegar pela própria tradução no português, esta é perto de quem fala, essa é longe de quem fala, perto de quem ouve, né? E aí Jesus diz que vai edificar, mas cadê? Ele dá pastores, evangelistas, apóstolos, ele dá toda uma estrutura, mas a pessoa não vai, ela fica só em casa. E aí, o que se faz com Salmos? Olha só, Salmo 133:1, como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Cadê essa união? Cadê esse povo que não vai à igreja? Tô dando um tempo, tô não sei o quê. Gente, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente precisa despertar para isso. Não sabe se vai cair doente, não sabe se vai acordar amanhã. Ninguém pode ter essa certeza. E aí a pessoa acha que pode assim se afastar de Deus, conhecendo a palavra. Não é assim que a gente não tem tempo, hoje não dá. Sempre tem uma desculpa, a verdade é essa. Mas isso não é cristianismo. A pessoa, infelizmente, está um pouquinho fraca na fé, precisa despertar. Né? Como é que fica o relacionamento com Deus nisso? Sabe? A pessoa está vivendo de quê? De reservas espirituais. Porque um dia teve um bom relacionamento, conhece a palavra. Não, estou lendo aqui. Não está praticando. Sabe? Está lendo. Então vamos lá no início, quando Deus estava no jardim, que ele foi se encontrar com Adão. Pesquisa lá, os estudiosos vão dizer que no original o sentido era que Deus não foi lá uma vez, Deus visitava sempre Adão na viração do dia. Está lá, pode pesquisar. Sabe, irmãos, Deus ele é perfeito. Provérbios 16:4 vai dizer que o Senhor fez tudo para certos fins e o fim dos maus é desgraça. A gente não pode negligenciar isso. Tudo tem um propósito. Você vê a gente se assemelha a desacreditar em Deus quando a gente tem diante assim da palavra todo esse entendimento e não procede, não corresponde. Olha só aquele mancebo. Jesus tem uma passagem que um jovem rico, um mancebo rico, né? Algumas traduções vão chamar mancebo, que mostra claramente que ele não quer nenhum compromisso. Ele chega para Jesus e pergunta o que ele precisa fazer de bom para ter a vida eterna. E quando Jesus fala para ele, né, dos mandamentos, não mate, não adultere, não furte, sabe? Você não vai dar falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. Aí ele falou, cara, mole, já imagino, né? Você deve ter pensado, mole, isso eu já faço desde a minha mocidade, sempre obedeci a isso, o que me falta ainda? Aí Jesus falou, você quer ser perfeito? Vá, venda tudo que você tem, dê dinheiro para os pobres e você terá um tesouro no céu. Vem e me segue. Vem depender de mim, não dependa do seu dinheiro. Vem depender de mim, não dependa da sua religiosidade. O que Jesus estava falando para ele até agora, você está apresentando um comportamento de cristão, né? Você está apresentando tudo isso aí, mas você não é pegado. Você não, na hora de tomar uma decisão, na hora do vamos ver, você não dá um passo de fé, você não demonstra fé, você tem um bom comportamento. É o que acontece hoje com esses crentes que vivem em casa, sabe? Vivem de um falso cristianismo, querem viver de não dá para dizer, né? Vivem de uma moralidade, de um costume, de doutrinas cristãs, se é que pode se dizer assim, de práticas morais, melhor dizendo, interessantes, semelhantes, né, ao que a Bíblia diz e até aprovados pela Bíblia. Eu não quero dizer que vive um cristianismo, porque na verdade essa pessoa ela quer ser membro de Cristo, mas sem o Cristo da igreja, sabe? Quer viver ali quer viver todo o cristianismo, mas sem o Cristo da igreja. É exatamente isso que essa pessoa está vivendo, ou que ela escolheu viver, melhor dizendo. Então, isso não seria uma forma de negar Jesus? E o sacrifício da cruz foi em vão?
praticar a fé. E hoje a gente não pratica essa fé, né? Eram jogados para os cães e outros eram amarrados a um boi, um touro, o touro saía correndo, descia a escada e daí para frente, sabe? É um outro nível de devoção. Essa pessoa às vezes não quer simplesmente dar esse passo. Eu conheço, já soube de pessoas até do púlpito, né? 2 pastores que eu conheci, tive o prazer de conhecer, desigrejados. Não, porque meu ministério é que Deus me chamou para esse ministério, sabe? E os 2 eu conheci no monte. Para esse ministério de orar, de interceder, e revela e tal, e pá, revelação, usado por Deus. Eu acredito que Deus honra a sua palavra. Deus não... Uma coisa é a palavra, que a palavra ela tem poder, sabe? Deus honra a palavra dele, a semente dele. Muitas das vezes a gente quer ver a correspondência na santidade do profeta. Não estou falando que esses 2 eram homens que não eram santos, não. Mas há um propósito de Deus nisso, porque a gente precisa entender que a palavra de Deus é que tem poder. Não é o profeta em si, ele precisa dar 100%, ele precisa ser aquela pessoa com muito amor. Ele seria bom se fosse. Mas você vê o caso de Jonas. Jonas queria pregar em Nínive, ele não queria. Mas Deus foi lá e honrou a palavra dele, houve salvação, sabe? E então ali a gente pode analisar que assim, essas pessoas hoje não têm, vamos dizer, moral, né? Para mandar alguém para a igreja. Não, vai lá, você se converte, aceita Jesus, vai para a igreja, entra numa igreja, mas ele mesmo não vai. E Deus chamou, você viu, né, que a gente leu Jesus falando que preparou uns, chamou uns para apóstolos, pastores, profetas, tudo. Então, cadê? Sabe? A gente precisa... Tiago, ele fala uma coisa interessante, que a fé sem obras, ela é morta. A gente precisa dar esse passo, a gente precisa corresponder com a doutrina bíblica, com aquilo que a Bíblia prega, melhor dizendo. Eu sei, irmãos, essa é uma palavra de confronto, eu sei, mas é que às vezes a gente fica assim vendo tanta coisa, tantas pessoas rejeitando o sacrifício da cruz. O que é pior, a pessoa tem conhecimento. Irmãos, desperta, Jesus está voltando, desperta. Olha só, Jesus, ele nos é suficiente. A gente precisa de viver conforme a palavra diz. Foi ele que, vamos dizer assim, assinou embaixo. Toda a Bíblia converge para ele. E aí, cadê a união dos irmãos? Cadê? Não é mais agradável? Sabe? Viver em dependência de Jesus é melhor do que viver na nossa dependência. E tirar esse alto sacerdócio, que é o pano de fundo dessa galera que diz que não quer ir para a igreja, não sei o quê. É um alto sacerdócio, sabe? Jesus disse que estará conosco até o fim dos tempos. A gente precisa crer, a gente precisa se encaixar aí nesse parâmetro. Não é depender da gente, não é depender dele, sabe? É estar com ele, né? Porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. A gente não pode procrastinar com isso, ignorar isso. Então, minha oração é que você hoje troque os seus pensamentos pelos pensamentos de Deus, sabe? Tiago 4, versículo 8, ele vai dizer que assim achegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Irmãos, há um propósito nisso tudo, e a gente tem que estar ligado, a gente tem que buscar em Deus o que ele está fazendo, o que ele está agindo. A gente precisa descobrir e colaborar com ele. A gente não precisa dificultar o cristianismo, a gente precisa sim do pão diário, né? Seja pastor desigrejado, seja um membro que está desigrejado, precisa se encaixar, precisa voltar, precisa estar lá louvando, precisa, sabe, estar lá cultuando a Deus, porque senão você joga fora o sacrifício da cruz. E o sacrifício da cruz é o ponto mais alto da Bíblia. É o lugar mais perto que a gente pode chegar de Deus. É ali que houve a redenção, é ali
louvar. Você possa ficar com essa palavra. Em nome de Jesus, seja abençoado. Se você conhece algum crente que não está na igreja, que está se afastando, fica aí, manda essa mensagem para ele.